Olá, bom dia. Eu sou a Bianca Araújo, sou Account Manager na DataWen. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar em parceria com a AWS para falarmos um pouquinho sobre telemedicina e quais os seus benefícios para as Unimedes. Bom, hoje somos o principal parceiro da AWS para o setor público, em especial para a área da saúde, atendendo aí a grandes players, como, por exemplo, o Hospital Albert Einstein, Hospital Santa Marcelina, Prevent Senior, dentre outros. Contamos com uma equipe muito bem qualificada, temos mais de 150 certificações AWS e somos especializados em processos de migração, backup, análise de dados, IoT, entre outros. Bom, para contextualizar, eu vou convidar a minha amiga. Alexa, abrir telemedicina. Oi, o que você quer saber sobre telemedicina? O que é telemedicina? Telemedicina é uma especialidade médica que disponibiliza serviços à distância para o cuidado com a saúde, o que ocorre por meio de modernas tecnologias digitais que promovem a assistência médica online a pacientes, clínicas, hospitais e profissionais da saúde. Quais são os 5 benefícios da telemedicina? Os benefícios são: possibilidade de lançar aplicativos com mais rapidez, mais segurança, maior agilidade, economia de custos, menor tempo de natividade de sistemas e aplicativos. E qual é a agenda do nosso webinar? Para nosso webinar de hoje teremos, primeiramente, Pedro Guth falando da importância da análise de dados na área da saúde. Logo em seguida, Pedro Valiati falando dos primeiros passos para a nuvem AWS e, por fim, Julius falando sobre a solução da Prime Doctors para a telemedicina. Obrigada. Gratidão. Continuem no webinar, traremos muitas informações importantes e ficando até o final você poderá me levar para casa. Legal. Bom, Pedro Gucci, bom dia. Seja Pronto. bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá? Legal. Vamos lá. Vamos. Já vamos começar. Sempre legal quando sua amiga participa, né? Sim. Vamos lá. Beleza, já está aqui minha tela. E, começando. Senhores, bom dia. De novo, um prazer. Sou o Pedro Gucci, sou arquiteto de soluções aqui na DataRain e vou falar um pouquinho de dados para você, né? E às vezes a gente até se pergunta aqui por que a gente está falando de dados aqui no webinário sobre telemedicina. Isso nem para todo mundo fica óbvio, tá? E eu até falo, não vai ser tão profundo, porque se for para falar de dados, dá para a gente passar, não algumas horas, mas daria para fazer um curso de dias, de semanas, tranquilamente falando de dados, seria um prazer enorme. Aqui, vamos só passar por cima de alguns assuntos importantes para deixar claro o valor que esse tipo de assunto pode trazer para a gente. Tá legal? Então, o que acontece, né? Quando a gente vai falar de telemedicina, pessoal, essa tecnologia e tudo que vem junto com ela é muito fortalecida pela transformação digital. Se teve algo positivo, né, com a pandemia e tudo que aconteceu no mundo nesses últimos 2 anos, foi esse avanço desenfreado que a tecnologia sofreu, e principalmente a área da saúde, né? Então, aquilo que estava sendo desenvolvido foi muito avançado, né? Aquilo que seria desenvolvido em 5, 10 anos acabou acontecendo em 2 anos. Os processos tecnológicos que estariam para acontecer foram adiantados com a pandemia para conseguir entregar essa demanda nova que o mercado precisava. Então, a telemedicina, quando a gente vai ver a interação nova que a gente tem com o paciente, que agora não vai ser mais sempre presencial, vai ser virtual, agora vou ter que ter uma plataforma, né, para ter um software que vai entregar essa tecnologia de telemedicina, tudo isso para aguentar essa pancada que todo mundo está agora tentando desenvolver utilizando essa tecnologia, a gente precisa de uma plataforma robusta, eficiente, escalável, sob demanda, para eu conseguir aguentar essa transformação. Tá? Então, a cloud vai trazer isso para a gente.
A tecnologia em nuvem vai fornecer para a gente essa plataforma escalável, que eu vou pagar sob demanda, que eu consigo testar, errar e aprender. Uma coisa que não era muito legal nas plataformas tradicionais, on-premises, que a gente fala, né? Onde eu tinha que comprar uma máquina, aquela máquina tinha que chegar, eu instalava um software novo e quem sabe, eu acertava o tamanho da máquina e não perdia dinheiro ou não perdia tempo. A nuvem evita esse tipo de coisa. Eu posso programar uma máquina, colocar meu software lá dentro, deu certo? Beleza. Não deu certo? Troca a máquina. Em 5 ou 10 minutos, tudo isso está muito bem desenvolvido. Além disso, beleza, está com uma plataforma estabelecida, agora eu começo o quê? Uma geração desenfreada de dados. Eu vou ter meus vídeos, com meus vídeos eu consigo extrair valor, eu vou ter os dados do paciente, tudo de ponta a ponta acontecendo na internet. E se já está acontecendo na internet, eu já consigo coletar dados desde o PEP, né, desde o prontuário do paciente, dados do próprio vídeo, todos os dados eu posso armazenar. E eu vou armazenar numa plataforma escalável na nuvem. Está armazenado, vou começar a extrair valor. Tá? Então, numa esteira genérica aqui de dados, o que a gente costuma ter? Eu vou ter uma fonte de dados. Qual fonte é? Não importa. Pode ser o IoT, pode ser um celular, um vídeo, um objeto, um PDF, qualquer coisa. É uma fonte de dados. Eu vou precisar pegar esses dados, levar para algum lugar. Eu vou ingerir. Eu vou ingerir esses dados para uma plataforma, no caso, uma plataforma na nuvem, na AWS. Lá vai estar armazenado no lugar correto, no armazenamento de objeto, no armazenamento de banco de dados, relacional ou não, aqui é só um detalhe. Vou catalogar e processar esses dados para começar a entender o que eu tenho. Isso trabalhado, eu consigo agora ter essa plataforma de pesquisa e de consulta. E com isso, enfim, eu visualizo e extraio o valor. Esse pipeline, essa esteira, é uma esteira comum quando a gente vai falar de dados, quando a gente vai falar de Big Data. O que a AWS, o que a nuvem vai trazer para a gente? Uma plataforma que dentro de mais de 200 ferramentas, que isso cresce todo santo dia, ela também vai ter ferramentas específicas para cada um desses problemas. De novo, seria um prazer enorme passar aqui horas e dias com vocês explicando de cada uma dessas ferramentas, tá? Eu realmente gostaria. Mas aqui é só para a gente começar a entender. E quem vai falar um pouco mais sobre nuvem, as vantagens da nuvem e algumas dessas ferramentas, vai ser o Pedro Valiati, da AWS. Tá bom, gente? Só essa palavrinha para vocês. Obrigado. Bom dia a todos, pessoal. Pedro, Xará, Opa. Obrigado pela passagem, cara. Te agradeço. Valeu. Primeiro eu quero agradecer a audiência de todos, eu quero agradecer a DataRain pelo convite de falar alguns poucos minutos com a audiência das Unimedes. Então, deixa eu começar me apresentando. Eu sou Pedro Valiati, eu sou o executivo da AWS para atender as Unimedes. E a nossa expectativa esse ano, a gente tem uma adesão muito forte das Unimedes com a AWS. A nossa expectativa esse ano é chegar aos 3 dígitos de Unimedes, de alguma forma, já sendo, utilizando alguma solução, algum serviço da AWS. Então, obrigado pelo convite. A DataRain, que é um parceiro absolutamente preparado para a jornada da nuvem dos seus clientes, inclusive das Unimedes, com um foco muito grande em dados. Mas deixa eu falar um pouquinho como é que a gente está posicionado dentro das Unimedes, né? Falando de termos gerais. E eu passo boa parte do meu tempo conversando com as Unimedes, não apenas com seus executivos, mas com seus líderes de arquitetura, de inovação, o time de infraestrutura. O que eu vejo como grande tendência para as Unimedes, e tem se tornado cada vez mais acentuado nos últimos 3 a 6 meses, são algumas vertentes da nuvem. Então, há uma preocupação muito grande, por exemplo, com armazenamento. E aí aqui eu falo armazenamento PAX, aqui eu falo de digitalização, onde a gente tem aí uma interseção entre não apenas o armazenamento, mas a interação com a tecnologia de inteligência artificial, basicamente transformando
aquelas salas custosas, cheias de papel, em um ambiente digital e com metadados, que depois são reproduzidos em Data Lake. E já que eu comecei a falar de Data Lake, novamente, né, a parte de dados que a DataRain se encaixa tão bem, os Data Lakes e as soluções de dados de predição, inteligência artificial, também tem sido um grande alavancador de soluções de AWS nas Unimedes. Eu posso trazer alguns exemplos. Por exemplo, nós implantamos um Data Lake numa Unimed de tamanho grande, onde ela monitorava através de um dashboard online os indicadores de desempenho. E eu posso trazer que, determinada vez, alguém alterou alguma regra de negócio de uma forma inadvertida por parte do cliente, e um dos indicadores, que eram os de gastos com consultas, aumentou drasticamente. Olhando o dashboard, eles viram e avaliando também as regras de negócio, que o tempo de consulta em dias de retorno foi diminuído. E com isso, a Unimed tinha que pagar mais uma consulta para os médicos. Isso só foi possível com esse dashboard online. Mas a gente pode falar um pouquinho também sobre predição de churn de pacientes, predição de campanhas, o quanto pode trazer de retorno financeiro em médio, curto e longo prazo. Outra preocupação que vem trazendo muito interesse na AWS acerca das soluções é sobre a modernização de aplicações. Gente, muita gente fala do multi-cloud, e quando eu tenho conversado com CEOs, CIOs, quando alguém fala de move to cloud, alguém imagina o seu data center indo para a nuvem de uma vez só. Pessoal, não é isso, é uma jornada. É aos poucos. Normalmente, o ambiente médico, a gente trabalha com as bolhas de aplicação. Então, movem-se as bolhas de aplicação, uma a uma para a nuvem. E eu vejo muita gente falando de modernização de aplicação. Outro dia, eu conversando com o CEO, e ele estava falando, cheio de certeza, sobre uma experiência que ele teve que não tinha sido boa, e de fato não tinha sido, onde ele falou: Pedro, eu saí de uma plataforma anterior e mudei minha aplicação toda para HTML5, mas não mudou a velocidade, meu custo de manutenção é o mesmo. Pessoal, com todo respeito, replataforma é uma coisa, modernização é outra. Você pode mudar a plataforma da sua aplicação sem modernizar. Se você não ganhou resiliência, escalabilidade, segurança, custo, tempo de gerenciamento, desculpa, pessoal, você não modernizou. Você mudou a plataforma. E hoje, nos tempos de microserviço, a AWS ela consegue ajudar muito com parceiros, especialmente com a DataRain, sobre toda essa questão de modernização de dados. E, por fim, sem me alongar, eu vou falar de 2 temas em um: conformidade e segurança. Pessoal, o Brasil ele traz uma estatística triste. Ele é pódio de ransomware, de incidentes de invasão. Então, é preciso cuidar da aplicação. E na nuvem não é diferente. A AWS ela possui desde criptografia, a VPCs, a VPN, grupos de segurança, a todo tipo de detalhamento e permissionamento. A gente fala de firewalls, enfim, WAFs, de todo um equipamento de segurança que permite que a sua aplicação, o seu ambiente seja blindado. Multifator de autenticação. É interessante como pouquíssimos clientes aderem ao multifator de autenticação. Eu garanto para vocês que, tomara que jamais aconteça, mas quando o hacker ele invade um ambiente, a primeira coisa que ele faz é colocar multifator de autenticação, pessoal. É uma coisa incrível. E, por fim, tudo dentro do compliance. Temos as nossas ferramentas todas preparadas para atendê-los, inclusive com LGPD. Me alonguei um pouquinho mais do que eu deveria, mas eu espero que tenha sido produtivo. Eu vou deixar aqui no chat meu contato, meu telefone e meu e-mail. Fiquem à vontade para me contactar. Desde já, eu agradeço a presença de todos, agradeço novamente o convite, me coloco à disposição e chamo o Julos, que vai continuar o nosso webinar de hoje. Obrigado, pessoal, e um ótimo evento. Tchau, tchau.
Olá, pessoal, bom dia a todos. Obrigado, Pedro número 1, pelos comentários. Obrigado, Pedro número 2, os xarás aí que me antecederam nessa palestra de hoje. E eu, antes de mais nada, também gostaria de me apresentar aqui. Eu me chamo Júlio Ladeira, sou o CEO da Prime Doctors. Vou falar um pouco sobre a Prime Doctors, mas a minha história na telemedicina no Brasil já vem de bastante tempo. Eu fui por mais de 12 anos consultor para conselhos regionais de medicina do Brasil, do Paraná e de São Paulo, além de consultor do CFM também para as novas tecnologias. Eu estava no conselho na resolução de telemedicina de 2002, pude colaborar com isso e, ao mesmo tempo, eu estou envolvido nessa circunstância de telemedicina tem muitos anos. Então, como a gente também está habituado a fazer atendimentos a Unimedes e tal, então hoje o que eu vou fazer para vocês é justamente mostrar um pouco da nossa experiência e o que a gente pode fazer com a telemedicina e todo o sistema colocado em nuvem, né? E aí vale a pena fazer um comentário que por que é que eu fui buscar a AWS e por que é que eu fui buscar a DataRain para isso? Justamente porque a nossa plataforma ela foi desenvolvida desde o princípio num conceito chamado Privacy by Design, ou seja, ela já foi desenvolvida num conceito de privacidade e segurança para que pudesse cumprir com o protocolo HIPAA americano, para o modelo europeu de segurança de dados e, lógico, para a LGPD. Então, com isso, nós encontramos na Amazon e com o Fine Tuning, que é da DataRain, a possibilidade de colocar a nossa plataforma com essa garantia de segurança, criptografia e proteção de dados. Bom, eu vou aqui agora fazer o compartilhamento da minha tela. Vamos lá ver se... Só peço a Bianca ou a Ana que passe para mim a possibilidade de fazer o compartilhamento aqui, que eu estou sem essa característica agora, e aí eu já faço para poder passar a vocês. Tá bom, só um minutinho, Júlio. Vê se você Ok, consegue. vamos lá. Sim, já consigo aqui. Legal. Vamos lá. Então, gente, basicamente, essa é a Prime Doctors. A gente acabou criando uma empresa que surgiu da união de outras empresas, uma empresa de finanças, uma empresa de telemedicina, outra de Big Data e uma de desenvolvimento de software. E a finalidade era justamente suprir essas necessidades do mercado que não estavam supridas de maneira completa e integrada. Eu vou passar muito rapidamente aqui, justamente por conta do acelerado do tempo que nós temos, mas eu vou mostrar na prática o que a gente atende, quais são as nossas funcionalidades e o que a gente oferece para cada uma das verticais que a gente verifica que são fundamentais para as Unimedes, que é a Unimed, né, ou seja, a instituição, os médicos e os pacientes. Então, o que a gente oferece às operadoras, né, às Unimedes? Primeiro, a gente oferece, baseado no que o Pedro Valiati conversou, a gestão dos dados. A gente consegue possibilitar o controle de custos e aumento de produtividade. A gente consegue promover um agendamento online, tanto das consultas presenciais quanto das consultas online. A gente consegue promover um atendimento integrado, ou seja, oferecendo um 0800 ou ainda um sistema de acompanhamento de pacientes crônicos e também de acompanhamento das agendas. E a gente oferece ferramentas e ambientes completos de teleconsulta. Tudo isso, a finalidade para as operadoras é fazer com que haja uma queda na taxa da sinistralidade, que isso é fundamentalmente importante para as operadoras. O que a gente oferece aos médicos? Aos médicos, a gente oferece dentro da plataforma prontuários médicos digitais, ou seja, a gente registra todo o histórico do paciente, com consultas realizadas tanto por um profissional quanto por todos os outros que o atenderam. A gente tem a possibilidade de fornecer atestados e receitas digitais, e aqui eu estou falando de atestados, receituários, guias de exame,
guias de internação, tudo dentro do protocolo TIS e TUS, assinados com certificado digital A3 por nossos médicos ou pelos médicos de vocês, e eles cumprem as normas do CFM e da LGPD no momento em que validam essas assinaturas digitais no ITI. Então, isso foi desenvolvido já com essa finalidade desde o princípio. Vale a pena a gente confirmar também que tudo que está na nossa plataforma, ela já vem pré-carregada, ou seja, a tabela CID já está pré-carregada, a tabela de fármacos brasileira já está pré-carregada, então isso facilita muito aos médicos a utilização da nossa plataforma para poder fazer a geração de documentos fundamentais para esse tipo de utilização. E aí, encerrando aqui, a solicitação de exames e internação, como eu comentei, que é diretamente encaminhado aos pacientes também. E o que a gente oferece aos pacientes? A gente oferece orientações médicas, ou seja, com uma equipe de acompanhamento de enfermeiros ou médicos 24/7. A gente permite o agendamento online para esses pacientes. No caso de pagamentos, quando houver situações de coparticipação ou ainda necessidade de verificação se esse paciente está adimplente com a Unimed ou não, nós também podemos verificar isso através de uma integração com APIs aos sistemas da Unimed, e a gente promove aos pacientes teleconsultas. Muito importante frisar que a nossa plataforma ela é compatível com qualquer sistema operacional. Em termos de navegador, ela roda em Windows, em Mac ou em Linux, e ao mesmo tempo ela já está com aplicativos para Android e iOS, além de atendimento diretamente nos computadores. Então, basicamente aqui o que a gente chama de jornada do paciente dentro do sistema que a gente desenvolveu, e eu acho que é uma visão macro muito bacana de como isso funciona. Então, nós temos várias automações na plataforma que permitem que a interação da Unimed com os seus usuários seja através de robôs WhatsApp, ou seja, WhatsApp bots, robôs de redes sociais, ou seja, vinculados a Facebook e Instagram. A gente tem a possibilidade de comunicação também por e-mail e por SMS, tanto para confirmação de consultas, quanto para envio de notícias push, por exemplo, dentro de tudo isso que nós comentamos, além dos nossos aplicativos. Então, digamos que um paciente apresente qualquer sintoma, com uma dor de cabeça e tal, e ele precise de um atendimento inicial. Então, ele pode, primeiro, contar com uma orientação médica telefônica, e quando eu digo telefônica, ele pode ser por 0800, por WhatsApp, por rede social, enfim, ele pode passar por uma orientação médica. Esse nosso grupo e também os sistemas de URA e tudo que já está desenvolvido, ele faz a gestão desse paciente, ou seja, se encaminha esse paciente para uma consulta, ou se pede para que esse paciente fique em observação, enfim, tudo isso é feito através de um grupo de enfermeiros ou médicos que podem fazer esse tipo de gestão. E uma vez detectada essa solução para esse paciente, ele vai ser orientado quanto ao tipo de conduta que ele deve tomar, um aconselhamento, se for o caso de tomar algum medicamento, alguma coisa, ou então um agendamento de consultas com um paciente, com um médico especialista, né, um neuro, um cardio, um neuropediatra, por exemplo, ou ainda o encaminhamento para internação ou o acionamento de uma ambulância, né, de uma unidade que possa resgatar esse paciente e encaminhá-lo para onde deve ser encaminhado. Tudo isso ele fica registrado num CRM da própria plataforma e a gente promove integração omnichannel com o aplicativo e outros sistemas. O que isso significa? Isso significa dizer que todo o nosso sistema ele é white brand, ou seja, ele pode ser desenvolvido com a interface da Unimed que nos contrata e a gente presta isso 100% como serviço, inclusive com essa personalização. Então, aqui a gente tem uma demonstração de como é uma central de atendimento para orientação. Ela pode, primeiro que ela fica disponível 24/7, ela pode passar orientações sobre preparo para exames, uso de medicamentos, alimentações e tal, informações e acompanhamento de doentes e doenças crônicas, incentivo para a realização de exames periódicos, por exemplo, de câncer de mama para mulheres ou para câncer de próstata para os homens, enfim, para fazer um incentivo a isso.
e o aconselhamento sobre as mais diversas áreas, né? Esse atendimento integrado, ele tem um CRM, que ele é omnichannel, ele trabalha com agendamento online, com contact center, com pessoas, né, atendendo, e também com automações para todos os fluxos de comunicação. Aqui são exemplos de automações. A gente trabalha com ferramentas de postagens para e-mail, SMS, a parte de mídias sociais, nas redes sociais também, como eu já comentei, como Instagram e Facebook, por exemplo. E tudo isso é facilmente utilizável, né, por nossa equipe. Além disso, nós temos um sistema de atendimento colaborativo e ativo e receptivo, e a gente pode acionar esses pacientes para poder fazer o acompanhamento. Por exemplo, um paciente que entre num programa de acompanhamento de crônicos e que seja diabético ou cardiopata, ele pode receber uma ligação de um enfermeiro diariamente para que haja um acompanhamento dessa manutenção da rigidez ou da saúde desse paciente. Essa equipe ela pode ser composta por médicos de família, pediatras, técnicos de enfermagem, enfermeiros, e nós treinamos essa equipe técnica para que ela possa acompanhar esses pacientes. Além disso, a gente pode ter um dashboard total do acompanhamento dos resultados, como ligações recebidas, orientações fornecidas, distribuição dessas ligações por sexo e faixa etária, prevalência de sintomas de enfermidades, atendimentos por especialidades, etc, etc. E aqui a gente mostra alguns exemplos de tela para vocês de como isso pode ser acompanhado. Aqui, por exemplo, são um top 10 prestadores de serviços para o Unimed. A gente tem aqui um top 10 procedimentos ranqueados por sinistro, que tipo de sinistro foi, e o top 10 usuários, ou seja, quais são os usuários que mais consomem esse plano. Percebam na coluna da direita, onde está o top 10 usuários, que todos os usuários eles estão anonimizados, cumprindo o que diz a LGPD, ou seja, nós não podemos fazer aqui a demonstração do nome dos usuários que são os top 10 ranqueadores aqui para esse tipo de levantamento. Então, aqui a gente consegue entender quais são esses sinistros, né? Enfim, esses atendimentos que causaram o maior custo para a Unimed. Nós podemos também ranquear esses usuários. Primeiro, quais são os principais usuários e qual é esse número de usuários dentro de um determinado período que mais gastaram, mais consumiram os recursos. Além disso, qual é a média de idade desses usuários e quem são esses principais prestadores que consumiram com isso. Então, a gente tem o ranking dos usuários, dos tipos de evento, etc. Nós podemos também demonstrar aqui, através de perfil populacional, sobre utilização, sobre risco de crônicos, sobre gestantes, enfim. E, além disso, nós podemos separar por faixa etária, por sexo, e, além disso, entendendo qual é o percentual de perpetuidade desse paciente, ou seja, isso é um paciente crônico? Não. Isso é um paciente agudo? Qual é o perfil epidemiológico deles? Então, tudo isso está dentro da nossa plataforma. Aqui é o ranking de prestadores, ou seja, quais são os principais prestadores que mais consumiram os recursos desta Unimed, e, além disso, quais foram os processos. Então, processo ambulatorial, com taxa de MATMED, o quanto foi gasto em pronto-socorro, se foi gasto em consultas, enfim, tudo isso é possível levantar. E aqui também por internação, ou seja, quais são os principais usuários que gastaram com internação, qual foi o tipo de evento. Então, vocês podem verificar ali que são cirúrgicos, normalmente, também com internações clínicas e de parto, mas com certeza o gasto maior é com internações cirúrgicas. Muito maior o gasto feminino do que o masculino dentro desse cliente. E, além disso, qual é a média de idade desses usuários que utilizaram esses recursos. E aqui também o tipo de internações, ou seja, qual é o sistema, se é um cardiocirculatório, se é digestivo, se é cabeça e pescoço, se é urinário, enfim. Nós conseguimos ter os mais diversos tipos de filtro para poder demonstrar esses tipos de internações, perfil de paciente, etc. E aqui também, inclusive, por exames.
quais foram os exames mais realizados nos últimos tempos, né, de janeiro de 2019, por exemplo, a fevereiro de 2020, e aqui quais são os exames mais utilizados e que mais consomem com os prestadores. Então, isso é só para dar um exemplo muito claro de como são os materiais que podem ser utilizados pelos prestadores, né, pela Unimed. E aqui os documentos médicos. Eu já comentei sobre todos eles. Eles são editáveis com certificado digital ICP Brasil e com assinatura digital pelos médicos. E eu vou mostrar alguns modelos deles. Então, aqui é o tipo de anamnese. Essa anamnese ela pode ser feita logo na entrada do paciente ou a cada consulta. E essa anamnese ela é editável, ela pode ser utilizada de acordo com especialidade ou segmentada de acordo com especialidade, ou seja, uma anamnese de cardiologia é diferente de uma anamnese de pediatria, por exemplo. Nós temos aqui um prontuário eletrônico. Esse prontuário eletrônico, ele, além de acompanhar todas as consultas, ele pode ser exportado em PDF ou ser encaminhado diretamente, acessado diretamente pelos pacientes e fica anexado a esse perfil desses pacientes, e os médicos que o atendem podem ter acesso a esse prontuário também. Aqui nós temos um exemplo de receita eletrônica. Essa receita ela vem pré-formatada, basta que o médico simplesmente escolha o SAL ou o nome comercial do medicamento e forneça a posologia e o modo de apresentação, e essa farmácia, esse receituário é encaminhado diretamente para o aplicativo do paciente ou diretamente para o computador dele, de forma que ele possa ou imprimir ou levar esse sistema com QR Code diretamente na farmácia. Vale a pena deixar claro que o nosso sistema é 100% próprio. Nós não utilizamos vinculação a nenhum outro player do mercado que forneça sistema de receituário, ele é próprio, e isso fez com que nós pudéssemos, não só na parte de medicamento, na parte de receituários, atestados, etc., como também na parte de videoconsultas, não ter nenhum tipo de utilização de terceiros no nosso sistema. Isso fez com que facilitasse sobremaneira a proteção dos nossos dados, o cumprimento com LGPD, o cumprimento com RIPA, e aí, através desse modelo de acerto fino com a DataRain e colocando tudo dentro da Amazon AWS, nós conseguimos garantir a total segurança da nossa plataforma. Esse aqui é um modelo de atestado médico que o paciente pode receber diretamente no celular ou no seu computador, e como eu disse, já assinado com certificado digital A3. Aqui é um modelo de solicitação de exames. Vocês podem verificar que é um modelo justamente o mesmo utilizado no SUS, ou seja, o modelo TIS e TUS para guia de exames e internação. E a mesma coisa vale para as guias de internação também, que nós temos que mencionar qual é a quantidade de diárias solicitadas, qual é o CID primário, o CID principal, o CID secundário, tendo a possibilidade de colocar até 4 CIDs dentro dessa guia de solicitação de internação, e assim a gente consegue trabalhar com vários tipos de documentos. A gente tem um painel de gestão de consultas, que faz a gestão de toda a agenda desses médicos também, seja ela presencial ou online, e ela pode ser acessada e alterada de celular, tablet ou computadores pelos médicos ou pelas secretárias dos seus consultórios. Isso aqui é um exemplo do aplicativo. Ele pode ser encontrado na Google Play ou na Apple Store. Os pacientes podem selecionar o agendamento de consultas por especialidades ou pelos médicos. E nós temos todas as especialidades colocadas aí. Nós temos os médicos também. E, além disso, esse aplicativo é georreferenciado, ou seja, um paciente pode solicitar um médico através de proximidade ou através de especialidade ou como quiser, através do seu aplicativo. Ele pode escolher o agendamento disso. No momento em que ele escolhe o agendamento, ele pode escolher se é presencial ou online o atendimento desse médico, se assim o permitir. E nesse momento, através de uma API, nós fazemos a validação da adimplência desse paciente, ou seja, se ele está apto a fazer a consulta ou não, se esse sistema dele está pago nesse mês que ele está utilizando. E aí ele pode fazer o pagamento diretamente, se não for o caso, com cartão, ou ainda a gente verificar se ele está, como eu disse, kits com a Unimed e agendar a consulta. A partir disso, ele pode simplesmente entrar numa sala de consulta e realizar essa consulta, e o nosso aplicativo também permite um blog
e um sistema push de envio de notificações para esse paciente totalmente personalizado. Então, gente, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês em relação à apresentação dessa plataforma. Me coloco à disposição de todos para qualquer dúvida que venha a surgir e passo a palavra novamente para a Bianca e para o pessoal que está participando conosco desse webinar, para que a gente possa realmente tirar qualquer dúvida que tenha ficado ou conversar um pouco mais sobre essas possibilidades de uso da nossa plataforma, ok? Muito bom. Pedro, Július, Valiati, muito obrigada pela participação de vocês, por ter aceitado a participar, né, aqui do nosso webinar. Bom, então estamos abertos a perguntas, tá bom? Deixa eu olhar aqui. Fiquem à vontade para nos enviar perguntas aqui no nosso chat. Vamos lá. Ó, eu tenho uma pergunta aqui. Como manterei meus dados seguros, supondo que estou lidando com dados sigilosos e dados médicos? Quem gostaria de responder essa? Opa, essa deixa aqui eu respondo. Na verdade, essa pode ser respondida por todo mundo, dependendo do que a gente exatamente está falando, né? Quando a gente vai falar de AWS, de infraestrutura, de plataforma, a AWS por si só, isso eu garanto para vocês, ela é segura. Ela fornece, em cima até do que o Valiati já falou, gente, ela fornece um conjunto enorme de ferramentas para deixar seguro o acesso, para deixar seguro o armazenamento, para deixar seguro o processamento, para deixar seguro a camada que você quiser, tá bom? Depende muito do que a gente está falando, mas quando eu falo especificamente de dados sigilosos, eu entendo que eu estou armazenando ele em algum sistema de armazenamento de objeto, como é o S3, para quem já conhece um pouquinho de AWS. Eu tenho ferramentas, inclusive, na Amazon, de inteligência artificial que servem justamente para eu entrar no S3 e procurar por dados sigilosos e ver se eles estão expostos. É bem específico, mas é uma demanda muito comum do mercado. E a AWS criou, o nome da ferramenta é o AWS Mace, que, de novo, utiliza a inteligência artificial e o que o mercado já entende como dados sigilosos vai ficar procurando justamente brechas em dados que as pessoas entendam que não deve ser vazado de maneira alguma. Tá bom? Qual mais pergunta? Muito bem. Vamos lá. Eu tenho uma aqui muito interessante. O hospital onde trabalho possui diversos setores e profissionais de diferentes áreas. Como facilitar a comunicação entre os diversos canais? Júlio, acredito que seu software consiga Vamos lá, sem dúvida. Olha só, a gente, justamente por ter esse tipo de ferramentas e ter um dashboard que permita essa interação entre as mais diversas áreas, eu consigo, através da nossa plataforma, colocar tanto a parte financeira, quanto a parte médica, quanto a parte de acompanhamento de crônicos, por exemplo, totalmente integrado num dashboard único, como se fosse um BI, onde a gente pode fazer esse tipo de gestão. Então, como isso funciona? Nós, no momento em que implantamos esse tipo de serviço, nós pegamos tudo que já foi feito até a presente data, digamos, dia de hoje, 23 de março, e colocamos isso dentro desse nosso motor como se fosse um legado de tudo que o paciente já desenvolveu e já fez na plataforma, na Unimed. A partir desse momento, nós começamos a fazer o agendamento de consultas, acompanhamento desses crônicos, o acompanhamento das consultas que foram realizadas e etc. E isso vai retroalimentando essa mesma plataforma, de maneira que esse motor possa comparar os dados anteriores com os dados atuais e ele consiga ser preditivo em relação a dizer, puxa vida, olha só, o Pedro, ele simplesmente fez uma consulta com o ortopedista no mês anterior, fez nova consulta com o ortopedista agora, começou a consultar com o fisioterapeuta. Então, putz, o Pedro tem alguma coisa na área de ortopedia que está fazendo com que, de repente, ele possa ser um candidato a desenvolver um processo crônico devido a alguma coisa que ele está fazendo de maneira equivocada. E aí, com isso, a gente consegue agir diretamente no Pedro para verificar o que ele está fazendo. De repente, ele está exagerando no CrossFit, ou ainda ele está utilizando uma carga muito grande de ginástica aí no seu dia a dia, que está fazendo com que isso traga esse tipo de conduta. Então,
por esse tipo de abordagem, nós conseguimos agir. Eu tenho um caso que eu posso comentar com vocês aqui, que aconteceu com uma empresa que a gente participou, que era, nós começamos a perceber, através da análise de dados, que uma região de um chão de fábrica de uma empresa do Amazonas, lá mais especificamente de Manaus, uma grande empresa, muita gente começou a apresentar infecção urinária. E o pessoal não tinha ideia por que isso acontecia. Quando foi verificado, essas pessoas começaram a perceber que o supervisor dessa área não permitia que as pessoas fossem ao banheiro, a não ser em horários pré-determinados. E aí essas pessoas deixavam de tomar água justamente para não precisar ir ao banheiro além do horário pré-determinado. Isso fez com que essa área da fábrica tivesse muitos casos de infecção urinária por conta de uma abordagem totalmente equivocada do supervisor da área. Então, ou seja, quando a gente passou esse tipo de informação através do prestador de serviço para o responsável por RH, esse responsável por RH acabou conversando com a empresa e desenvolveram uma forma de abordagem totalmente diferente desse supervisor para fazer com que esse trabalho em chão de fábrica fosse resolvido e não tivesse mais esse tipo de abordagem. Quando que a gente conseguiria detectar isso se não fosse através de uma ferramenta como essa que pudesse acompanhar esse tipo de atendimentos que são realizados? Então, isso aí mostra o quanto você pode não só integrar as soluções dentro da própria Unimed, como também fazer com que a Unimed pudesse ser mais proativa numa empresa em que ela pudesse prestar o serviço através de uma oferta de um serviço de análise de risco dessa forma. Muito bem explicado, Júlio, muito bem. Bom, eu tenho outra aqui também. Quais ferramentas a AWS tem para aprimorar a experiência do paciente nos atendimentos? Acho que essa o Valiart consegue nos responder, ou então o Guti. Deixa que eu pego, né? Então vai. De novo, né? Depende de onde a gente está falando, tá, gente? Então, o que eu entendo quando alguém me pergunta o que a AWS vai fazer? É fornecer uma plataforma. Então, se você quer ter uma aplicação, no caso de telemedicina, hospedada na AWS, para melhorar, como que é o final da pergunta mesmo? Quais ferramentas da AWS tem para aprimorar a experiência do paciente? Se eu tenho uma aplicação hospedada numa plataforma que não aguenta muito acesso de uma vez só, a aplicação começa a ficar lenta, a aplicação não responde bem, a aplicação simplesmente não vai funcionar adequadamente. Quando eu vou para a nuvem, quando eu vou para a AWS, a plataforma que está hospedada lá, ela cresce automaticamente, ela retrai automaticamente, ela vai se adequando de maneira elástica à demanda daquela aplicação. Isso garante que a aplicação fique estável, atendendo qualquer tipo de demanda, seja um usuário, seja 1 milhão de usuários, e tudo funcione dentro do esperado, sem impactar o uso final da plataforma pelo usuário. Tá bom? Muito bem. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Bianca, deixa eu só fazer uma observação aí, bem rapidinho em relação ao Pedro. Olha só, nós já passamos por isso na prática, né, Pedro? Por quê? Porque nós começamos a fornecer o serviço para uma instituição de grande porte e eles começaram com poucas consultas e, de repente, explodiu o número de consultas por conta da variante Ômicron. Se nós não estivéssemos dentro da AWS com justamente soluções como Elastic Beanstalk, com load balance e tudo isso já incorporado à nossa plataforma, nós realmente teríamos parado. E isso não aconteceu porque foi alocado memória suficiente, foi alocado banco de dados suficiente, banda suficiente, e nós conseguimos aguentar a demanda absurda que houve em picos de solicitação de plataforma. Então, nós já vivemos isso na prática e sabemos o quanto isso é um diferencial da plataforma. Perfeito, muito bem posto. É exatamente esse tipo de coisa que a gente evita. Legal, obrigada. Bom, a última pergunta que eu tenho aqui comigo é: para a telemedicina funcionar bem, acredito que a conexão deve ser rápida e com alta confiabilidade. Como garantir isso aos meus usuários? Deixa eu ver. Para que funcione bem, acredito que a conexão deve ser rápida e de alta confiabilidade. Eu vou voltar no que eu estou falando toda vez e é válido, tá, gente? Confia em mim. Depende do que exatamente eu estou falando, tá? Existe um serviço na AWS que é o Amazon Direct Connect. Ele simplesmente não, né? Ele é muito bom. Vai fornecer para a gente um link dedicado de alta velocidade.
É comum que a gente pense, pô, eu quero estabilidade e alta velocidade, eu vou colocar eventualmente aqui uma VPN entre a minha empresa e a AWS para trazer esse tipo de coisa. Não, VPN é mais na linha de segurança, gente. Quando eu vou falar de alta velocidade, estabilidade, eu preciso de um link dedicado. Uma comparação chula, como se tivesse um link de internet entre a AWS e o meu data center. Pode ser visto assim, tá? O Direct Connect vai fornecer essa tecnologia para a gente. Um link de 1 GB ou de 10 gigabits por segundo, eu contrato com a AWS e eu tenho uma estrutura híbrida entre a minha aplicação e entre a nuvem para garantir alta velocidade de comunicação entre esses players. Tá bom? Beleza. E no nosso caso, a ferramenta de teleconsulta, ela foi desenvolvida de maneira a funcionar inclusive em 3G. E mais do que isso, a gente pode, de repente, cortar o sinal de vídeo ou deixar somente o sinal de áudio e, além disso, fazer um complemento por chat, que também tem na plataforma, justamente com a finalidade de garantir que essa consulta não caia, não se perca e que a gente tenha total controle disso. E é muito importante confirmar também que tudo isso pode ser gravado, tá, gente? Então, você tem como gravar tudo isso e manter tudo dentro do controle. Perfeito. Bom. Muito bom. Bom, não tenho mais nenhuma pergunta aqui na nossa caixinha. Vocês querem apontar mais algum assunto, dar, né, alguma informação adicional? Gente, de falar isso no final de qualquer webinário, né? Eu sempre falo que tem algum tema ou outro que eu gostaria de falar mais ainda, principalmente quando a coisa é de dados, que é bem legal, eu gosto bastante. Então, todos sempre estão convidados a sugerir. O DataRain, AWS, tem um tema aqui muito específico, não tem muito a ver aqui com o webinário em questão, mas ainda de nuvem, ainda AWS. Vocês podem organizar algum webinário sobre isso? Tá? Faz todo sentido, é pertinente, a gente teria o maior prazer em fazer. Então, podem sugerir, mandem e-mail para mim, para a Bianca, para quem vocês quiserem, a gente organiza o que vocês acharem que seja interessante. Tá bom? Muito bem, Eu queria Pedro. fazer um comentário também aqui, Bianca e Pedro, em relação a isso. Aproveitando para falar, pegar um gancho no que o Pedro Valiati comentou, o que nós vemos aqui é que muita gente acaba achando que digitalizar é pegar o processo que já existe e simplesmente colocar na nuvem ou fazer uma colocação disso numa página web, né? Isso é muito diferente do que a gente está falando de digitalizar um processo, né? Então, o que acontece? Hoje, eu acho que qualquer pessoa de qualquer Unimed, ao tentar escolher uma plataforma para poder utilizar para atendimento de telemedicina, que ela considere exatamente várias situações, como, por exemplo, qual é a interoperabilidade que existe dessa plataforma em relação ao seu sistema já existente. Ah, você roda a Tazi, você roda MV Sistemas, você roda qualquer outra aplicação. Existe APIs para que você integre isso? Ou você vai ter que fazer um retrabalho no momento em que você contrata uma plataforma? Além disso, existe a possibilidade de quando você faz esse tipo de colocação de uma plataforma na sua Unimed, você consegue fazer a integração disso com o seu sistema de gestão? Você tem APIs para que isso aconteça? Ou você vai ter que realmente fazer retrabalho em relação ao que está acontecendo? Então, é muito importante fazer uma análise de todo o processo antes de você contratar uma plataforma que seja colocada, para você não comprar gato por lebre. Sem contar que existem muitas plataformas no mercado que elas são um emaranhado, uma junção de várias plataformas. O cara usa uma sessão do Zoom ou do Microsoft Teams para fazer uma teleconsulta, ele utiliza um outro terceiro para fazer a geração de um relatório ou de um receituário, e além disso ele utiliza um prontuário de uma outra empresa ainda. Quer dizer, como é que você garante proteção de dados e LGPD em relação a isso? Né? É muito complicado. Então, justamente para evitar que isso ocorra, eu deixo aqui o conselho para que vocês pensem bem e avaliem muito antes de qualquer coisa. E me coloco à disposição de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham também, tá aí os dados de contato, né? Ótimo. Surgiu mais uma pergunta do Moisés aqui. Vamos lá. A LGPD, como lidar com ambientes como RDS? Acho que o Júlio consegue responder essa ou é o Pedro? O Pedro, não, eu consigo. né? Tá. Os dois, né? A gente vai se complementando, fica mais legal ainda, tá, gente? A LGPD é um assunto que às vezes parece complexo quando a gente vai falar de nuvem,
e muitas vezes acaba não sendo. Depende, de novo, de que a gente está falando, tá? Se eu estou falando do RDS, como está na pergunta, que vai ser o nosso serviço de banco de dados, é o simples armazenamento desses dados na nuvem. A AWS, ela vai ser dentro dos perfis definidos lá na LGPD, basicamente ela vai responder às principais demandas que a lei vai ter para a gente. Eu, como operador da nuvem, tenho algumas responsabilidades, a AWS, como a provedora da nuvem, tem outras responsabilidades, mas nesse caso, quase todas são da AWS. E ela garante atender a LGPD, no site dela a gente tem essa informação lá, garantindo que ela tem, que ela passa por todas as diretrizes que tangem a ela, tá? Nós, como operadores da nuvem, simplesmente temos que deixar os dados criptografados, bem armazenados, mas no caso do RDS, isso já é feito por padrão. Então, fica uma coisa bem fácil, tranquila, que a gente conseguir fornecer, tá bom? E eu posso dizer para vocês que quando a gente subiu a nossa plataforma para a Amazon, a gente, além de ter essa garantia, a gente acaba tendo na nossa plataforma todas as certificações da AWS, como, por exemplo, PCI, SOC 1, SOC 2, SOC 3, e isso garante a proteção desses dados, nosso banco de dados, por estar na nuvem com esse tipo de criptografia e segurança. Perfeito. Eu mandei o link, tá? Como resposta à pergunta, todo mundo pode pegar no site público da AWS, que complementa um pouco mais sobre o que a gente está falando. Muito bom. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês. Queria agradecer, né, por ter aceitado esse convite em fazer esse webinar junto com a Tatuem. E agora, falta 5 minutinhos para a gente finalizar o nosso webinar. Eu vou para a parte do sorteio, tá? E para isso, eu vou convidar a minha amiga, Alexa. Alexa, sortear de 0 a 100. De 100 a 0, de Manuel Turizo no Spotify. Só um minutinho que ela pensou que eu queria ouvir uma música, mas não é o momento ainda. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Alexa, sortear um número de 0... Não? Deixa ela ligar aqui de novo. Até ativou a minha Alexa aqui. Deixa ela... Toda vez Pronto. é isso. A minha está aqui agora. Alexa, sortear um número de 0 a 103. 60. 60. Deixa eu confirmar aqui quem é o número 60. Dessa vez a minha ficou quieta. Bom, número 60 é a Fernanda Carvalho. Deixa eu ver se ela está aqui no nosso webinar com a gente. Levanta a mão, Fernanda, se você estiver aqui com a gente. Fernanda Carvalho. Tá, aqui, ela mandou uma pergunta como pergunta. Ela mandou uma pergunta, deixa eu ver aqui. Ela falou, estou sim. Aê! Parabéns, Fernanda! Bom, iremos entrar em contato com você, tá? Para agendar a entrega da sua Alexa. E parabéns, muito obrigada por ter participado do nosso webinar, ter ficado com a gente até o final. Como nós falamos que iríamos sortear 2, vamos para a próxima. Alexa, sortear um número de 0 a 103. 40. Outro. Será que ela... Acho que o primeiro não foi... 40, né? Foi 60, Foi 60 o primeiro. Bom, agora foi 40. Deixa eu ver aqui. 40. Patrícia Kerscher. Deixa eu ver se a Patrícia está conosco. Patrícia, levanta a mãozinha, se você estiver aqui com a gente. Estou aqui. Aê! Parabéns, Patrícia! Bom, também iremos entrar em contato com você, tá? Para entregar a sua Alexa. Agradeço também por ter participado aqui com a gente até o final. Meninos, muito obrigada.
Aqui no slide está os nossos contatos, então fiquem à vontade, pessoal, para nos chamar, tirar suas dúvidas, enviar e-mails, estamos à disposição, tá? E meninos, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado a participar desse webinar. E claro, né, como o Pedro colocou, ficamos à disposição para novos assuntos, novos temas que vocês tenham curiosidade e queiram discutir um pouco mais. Isso aí, sempre um prazer, gente. Obrigado mesmo e bom dia. Tchau, Da mesma bom forma, dia. obrigado pelo Tchau, convite, um pessoal. prazer. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado. Até mais.